Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Contraponto Podcast. E hoje o nosso 20º episódio, e um detalhe especial que nesse mês nós estamos comemorando um ano desse projeto aí que tanto nos alegra. E durante esses 20 episódios passaram aqui diversos advogados, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que sempre abrilhantaram nosso bate-papo. E hoje, num dia tão especial em comemoração a esta data, não poderíamos deixar de convidar uma pessoa, um participante tão menos especial. E hoje, para discutir um tema tão relevante e polêmico também um pouco. Hoje vamos tratar de guarda compartilhada e violência doméstica e familiar e os desafios que nós, operadores do direito, enfrentamos no nosso dia a dia e que, em especial, a partir da alteração da lei da guarda compartilhada agora recente, vamos enfrentar agora, a partir de agora. E hoje, para debatermos com a gente esse assunto tão relevante, nós convidamos o doutor Vitor Queiroz, promotor de justiça. E eu desde já, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que vai abrilhantar muito o nosso bate-papo. E eu tenho uma particular relação com ele, porque ele foi meu professor da Faculdade de Direitos das Obrigações. Então, é um profissional que eu já tenho uma referência desde os bancos da faculdade. E eu quero, desde já, agradecer pela sua presença. E do meu lado aqui, o Dr. Glaidemir Rezende, que desde sempre encampou conosco aí nesse projeto, desse podcast. Doutor Glaidemir, pode falar para a gente o que você espera desse bate-papo hoje? Primeiro, agradecer a presença do Dr. Vitor aqui, que para mim é uma das grandes referências da promotoria de justiça de nossa cidade, em uma área tão difícil, tão conturbada, que é a área de direito de famílias, né? E que sempre estamos trabalhando juntos, né? Embora muitas vezes em lado oposto, mas todos os dois sempre visando o melhor, principalmente quando se trata do menor. Seja bem-vindo, aqui é a sua casa, a nossa casa. Posso fazer as suas apresentações para todo mundo que está nos vendo, curtindo aí. Fala um pouco mais sobre o senhor. Bom, muito honrado de estar aqui, agradeço pelo convite, doutor Saulo, doutor Glaidemir. Eu acho que isso que os senhores fazem aqui é um serviço de utilidade pública, na verdade, porque sempre que os operadores do direito expõem discussões, debatem, dialogam, trocam ideias, isso serve para que todos, não só os profissionais do direito, não só os operadores do direito, como a população em geral, tenham mais acesso às informações. Sim, né? O direito, a nossa vida está permeada do direito, né? Do fenômeno jurídico. Então, quanto mais essas questões forem objeto de discussão e acessíveis a todos, acho que melhor tende a ser a nossa sociedade, né? Então, assim, eu queria parabenizá-los e agradecer pelo convite e dizer que eu estou honrado de estar aqui e estou à disposição para a gente conversar. Conta um pouco da sua trajetória para a gente. Que aqui no off aqui, o senhor relatou aqui algumas particularidades, alguns bastidores. Fala um pouco aí do seu trajetória. Que a gente ainda não sabia. Tá certo. Na verdade, não sou de Campos, não sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, sou paulista mesmo? Paulistano e São Paulino. E, enfim, logo depois que eu terminei o curso de graduação em Direito, eu fiz o concurso, na época, que era o que havia, em 1995, 1996, para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Fui aprovado no concurso e tomei posse em 1996, e desde então eu sou promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro. Lá se vão 27 anos, um pouco mais do que isso. Já passei por várias comarcas do interior nessa trajetória. Já atuei na área criminal, mas sempre tive uma predileção pela área não penal, não criminal. Sim. Então, assim, aqui em Campos, de 2008 até 2016 aproximadamente, eu fui da promotoria civil, trabalhava junto às varas cíveis de Campos.
E de 2016 até hoje, eu estou na promotoria junto à 3ª Vara de Família de Campos. Especificamente nessa área de família, que não é só família, como a gente imagina, né? Divórcio, alimento. Também tem outras questões que às vezes as pessoas não imaginam, mas elas são abordadas também no âmbito das atribuições da promotoria de família. Eu me lembro também, quando eu me formei, minha primeira formação, minha primeira especialização foi em Direito de Família e Sucessões. Uhum. E logo assim que eu terminei, teve o advento da Lei Maria da Penha. Né? E o que acontece? Eu fiquei muito próximo da área criminal a partir daí. E foi depois de algum tempo que eu declinei praticamente hoje, minha carreira praticamente hoje, embora eu atue também na área de Direito de Família, minha carreira hoje praticamente voltada para a área criminal. E eu até converso às vezes com o doutor Saulo aqui, as coisas assim, eu acho que a área de Direito de Família nunca ficou tão próximo da área criminal como nas últimas décadas, né? Infelizmente, a gente tem visto aí muita violência oriunda das famílias, um desequilíbrio familiar, emocional, e quem tem trazido enormes perdas, entendeu? E preocupante, até mesmo para uma sociedade futura. A gente observa aí que essa sociedade parece que no seio familiar está um pouco doente, está um pouco adoentada, né? E acaba, quando o par, né, o casal não consegue dar uma solução para o conflito, acaba nós, operadores do direito, o Ministério Público, né, os advogados, tendo que achar uma solução para a vida de um terceiro. Então, eu tenho sempre observado isso, né? Parece que eu nunca vi a área de família ficar tão próxima da área criminal como tem acontecido. Dali tem sido oriundo o feminicídio, violência psicológica, alienação parental, né? Uma série de desdobramentos que estão acontecendo na área de direito de família, né? Os conflitos assim que não param e só sobrecarregando o judiciário, e parece que a gente vai enxugando gelo, né? Esse fato que o doutor falou é o que motivou a gente estar aqui, né? Eu sempre costumo dizer que o direito das famílias talvez seja um dos ramos do direito mais humano, né? Porque, afinal de contas, nós lidamos com a vida das pessoas, essencialmente com a vida, né? Uma decisão equivocada pode mudar a vida de um casal, especialmente de uma criança. E esse tema que nos traz aqui hoje, né? Guarda compartilhada, e em especial as alterações promovidas pela última lei, e que traz essa questão da violência doméstica, da violência familiar para o seio da guarda compartilhada, algo que a gente sabe que sempre aconteceu, só que a violência doméstica era algo que passava de forma invisível dentro dos juízos de família. Eu percebo que muitos juízes faziam vista grossas, às vezes, narrativas de violência doméstica, porque às vezes não era ali o local adequado para se discutir, para entrar nessa seara, né, de forma mais específica. E aí talvez, infelizmente, como o doutor falou, a violência doméstica, essa violência não só contra a mulher, mas contra a família, contra as crianças, vem crescendo, esse fato passou a ter que ser valorado juridicamente. Por isso, talvez, essas alterações legislativas, ainda que não sejam alterações, como acredito que o doutor vai falar, de forma ideal, né? Talvez não seja ainda, principalmente que nós estamos próximos de alteração do Código Civil, mas é o que nós temos. E aí nós que promovemos, né, o direito temos que nos adaptar ao que foi feito. Então eu queria, de antemão, para entrar nesse assunto, que o doutor falasse para a gente da sua experiência, como o senhor falou que já está aí já há alguns bons anos atuando na vara de família, uma área tão sensível, né, que a gente acaba lidando, como nós disse, com o dia a dia, com a vida das pessoas. Que o senhor falasse um pouco da sua experiência em relação à questão da guarda compartilhada, essa questão da convivência, esses temas que estão sempre na boca do povo, mas que a maioria das vezes não sabe exatamente como que funcionam. Temas que, inclusive, alguns operadores do direito às vezes confundem. Então, que o doutor poderia conversar com a gente sobre isso? Doutor Saulo, doutor Glaidemir, todos que estão nos ouvindo aí, eu vou confessar uma coisa. O que me angustia no dia a dia do trabalho
como operador do direito de família, é essa história de até que ponto o Estado pode intervir na vida das pessoas para regulamentar questões muito particulares, questões muito pessoais. Eu tenho muito respeito, prezo muito pela autonomia privada. E transportando isso para o direito de família, eu costumo pensar assim, poxa vida, por que um juiz, um promotor, um advogado, um defensor público, um delegado tem que interferir no jeito que eu educo meu filho? Sim. No jeito que eu administro e divido com a minha esposa ou com a mãe dos meus filhos o tempo de estar com eles, o tempo de atenção, né? E assim, inegavelmente, eu posso estar equivocado, mas eu me convenci de que a gente tem que, sempre que possível, respeitar a autonomia de vontade privada das pessoas, das famílias, dos componentes das famílias, dos pais, das mães, dos filhos, e assim por diante. E nesse aspecto, sempre que chega um conflito lá no fórum, tal, nos processos, ou eu imagino antes mesmo disso acontecer, junto aos advogados, lá no escritório, enfim, eu imagino e torço para que as próprias partes envolvidas consigam resolver suas questões, consigam decidir a melhor solução para aquele conflito. E se eu, como operador do direito, puder contribuir para isso, eu já vou estar muito satisfeito. Sim. E saio plenamente satisfeito. Não é quando eu faço um pronunciamento rebuscado, cheio de jurisprudência, de doutrina, não é nada disso, não. Eu saio satisfeito quando eu vejo que, imagino, né, que as partes estejam efetivamente convencidas de que aquela solução consensual, aquela solução acordada ali, ainda que na mesa de audiência, seja melhor, né? Eu tenho um verdadeiro pavor de imaginar que uma outra pessoa possa tomar decisões sobre a minha vida. E digo isso para as partes, quando tenho oportunidade na mesa de audiência. Olha, essa questão aqui da guarda, do regime de convivência, né, da visitação, do valor da pensão alimentícia, da partilha de bens e etc. Não é melhor os senhores pensarem se não está havendo aí uma dificuldade de comunicação? Afinal de contas, o senhor não tem o poder de mudar o comportamento da sua ex-esposa. A senhora não tem o poder de mudar o comportamento do seu ex-esposo. Os senhores têm, na verdade, o poder de mudar o seu próprio comportamento, a sua própria maneira de ver as coisas, né? E o acordo, ainda que ele não seja o ideal, ele é muito melhor do que a decisão tomada por uma terceira pessoa estranha, por um juiz. Por melhor que seja o juiz, com a colaboração, com a provocação dos advogados, com o argumento dos advogados, até porque os advogados é que delimitam a atividade de conhecimento do juiz no processo, né? O melhor que se pode fazer é não abrir mão das decisões da própria vida, né? Não entregar isso para uma terceira pessoa. E essa é a grande vantagem do acordo, né? Só que aí tem uma série de obstáculos, porque as pessoas chegam ali no fórum e veem toda aquela solenidade com o pé atrás. Eu já fui ouvido como testemunha algumas vezes e confesso que não foi agradável. Né? Eu apostava internamente, lá intimamente, que olhava e falava assim, o advogado está achando que eu estou mentindo, o juiz está achando que eu estou mentindo, o promotor está achando que eu estou mentindo. É muito desagradável, realmente, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade. Todos os operadores do direito têm que ter essa sensibilidade. Saber que aquelas pessoas que estão ali estão, por mais que seja mais um dos 500 casos que passam pela minha mão todo mês, aquele é o único caso, é o caso mais importante daquela família, né? E elas têm dificuldades, elas olham para a gente com desconfiança. Eu não sei até que ponto elas estão podendo ser sinceras. E aí, voltando ao que os senhores estavam falando, né, a questão da violência doméstica, eu não sei até que ponto, por exemplo, aquela mulher teme revelar fatos, se ela não se sente culpada, injustamente às vezes, né, por um conflito, pelo fim do projeto conjugal, enfim, da família. E esse é o nosso grande desafio, né? Eu acho que no dia a dia.
Se nada disso der certo, se essa atividade de conciliação não der certo, tudo bem, aí a gente vai discutir juridicamente, a lei mesmo, ali fria. Nós somos preparados para isso, nós estudamos para isso, né? E se a proposta, o pedido que o advogado faz, a decisão do juiz, a manifestação do Ministério Público não são as mais adequadas, tem revisão, enfim, e tudo bem. Uma solução final vai ter que ter. Sim. Né? Só para concluir esse ponto, eu fico imaginando quantos problemas, quantos conflitos de família não acontecem todo dia, só que eles não aparecem no fórum. E são resolvidos no âmbito das famílias. Né? Eu sou casado, tenho 3 filhas e, naturalmente, tenho conflitos dentro de casa. Não é? Sim. Só que são conflitos que são administrados com alguma ponderação, com bom senso, e a gente vai amadurecendo, né? E vai sabendo trabalhar com isso e administrar esses conflitos. Aqueles que chegam no fórum, não é? São aqueles em que realmente parece que essa capacidade não houve, né? De tranquilidade, de bom senso. E aí a importância do advogado, eu acho, né? Que é procurado pela parte que ele tem uma grande responsabilidade, porque ele pode fazer com que esse fogo se alastre. Exatamente. Ou ele pode debelar esse fogo, né? Propondo soluções menos prejudiciais a todos. Eu sempre observo muito, né? Muitas vezes eu detecto no meu cliente o sentimento de vingança. Né? Que é humano, né? É humano. Por isso, a mulher chega ferida, ou então o homem chega ferido, ele quer vingança. Né? Então, para nós, temos que trabalhar praticamente com psicólogos. Deixar ele desabafar, colocar tudo que ele tem que colocar para fora, e aos poucos ir colocando e ponderando com ele os fatos, até que ele reconheça até que ponto ele também não está contribuindo para a destruição da sua própria família. Essa doutor Vladimir, me permita, é uma das coisas que mais me admira no direito, né? que me fascinam no direito. Né? O profissional do direito, ele tem que tangenciar outras áreas. Exatamente. Né? Como o senhor falou da psicologia. Se o senhor não tiver um mínimo de bom senso, de condição de aferir o que se passa do ponto de vista emocional na cabeça do seu cliente, o trabalho não vai ser frutífero, né? Exatamente. E é uma situação ao qual que, às vezes, você pode perder o cliente. Mas a nossa independência, principalmente nossa paz de espírito, no meu caso, né, contam muito. Né? Saber que você está buscando o melhor. O melhor até para ele mesmo. Né? É igual aquela criança que você tem filho e ele está fugindo do xarope que amarga, que ele não quer tomar de jeito nenhum. E às vezes a gente tem a obrigação como advogado de dar um choque de realidade no nosso cliente. Né? Porque ele chega sempre trazendo o lado dele. Aí quando você vai aprofundando, vai trazendo, vai conversando, você vai começando a verificar que as coisas não são bem assim. Né? Tem algo por trás daquilo dali e cabe a gente detectar. Né? Eu sou muito adepto ao acordo, entendeu? Porque eu vejo que muitas vezes os conflitos eles extrapolam todos os limites, né? E acabam um certo ponto que sai até da audiência com mais conflito que já entrou. Para encontrar essa satisfação do casal é muito complicado. Embora tem coisas que a gente observa assim, gente, isso daí não tem jeito. Tem que viver separado, com medida protetiva, bem longe do outro, entendeu? Esquece, segue a vida, entendeu? Porque senão vai acabar em coisa bem pior. Isso acontece, né? Acontece muito. E assim, eu puxando um gancho para o que o doutor falou, eu também tenho, pelo menos tento ter esse espírito conciliador. Né? Quando o cliente me busca para poder tratar de divórcio, guarda, alimentos. Só que às vezes a gente percebe que nem sempre eles estão dispostos a isso. E aí que vem, às vezes, aquilo que o doutor falou, da atuação do advogado, de tentar filtrar. Porque às vezes, muitas vezes os clientes chegam lá falando uma coisa, que quer uma coisa, mas na verdade a gente sabe que ele não precisa daquilo que ele está pedindo. Então eu sempre falo que a gente tem que ter essa escuta qualificada para poder conseguir filtrar o que de fato ele está precisando. Sobretudo do que de fato acima do que ele quer.
Só que às vezes, infelizmente, isso não funciona. E a gente às vezes tem que tentar respeitar esse momento, porque às vezes o cliente chega lá querendo, trazendo muita mágoa, né, de um fim de um relacionamento, de um fim da conjugalidade, não consegue fazer essa diferenciação, essa diferença da conjugalidade, da parentalidade, porque o casamento acaba, mas a família persiste. E aí, às vezes, muitos advogados não conseguem fazer essa filtragem e levam tudo isso para dentro do processo. E aí eu costumo dizer que, às vezes, especialmente aqueles advogados que não estão habituados a habilitar no direito das famílias e que, às vezes, fazem outras áreas e também no direito das famílias, e aí não conseguem ter essa sensibilidade. Porque, o direito da família é fácil atuar, eu vou fazer aqui também. Mas não é bem assim. Porque a gente sempre fala, né? A questão do advogado de ser especialista numa área, até certo ponto ele vai bem, mas quando aprofunda um pouco mais, ele não vai conseguir funcionar bem, como atender as expectativas daquele cliente. E voltando àquilo que o doutor falou, em relação à autonomia da vontade, a gente vê que o direito, não só o direito, mas o direito das famílias em especial, evoluiu muito, né? Eu costumo dizer que a família muda a sociedade e a sociedade também muda a família. Alguns bons anos atrás, a gente não estaria aqui discutindo autonomia da vontade, autonomia privada, né, nas relações familiares, porque o direito das famílias sempre foi muito patrimonialista. Mas o grande exemplo dessa questão da autonomia da vontade é hoje que a gente consegue fazer um pacto antinupcial com cláusulas prevendo multas de casos de traição. A gente já tratou esse assunto aqui. Tem esses artistas aí a gente vai entrar numa seara se seria admitido ou não no direito brasileiro, mas a possibilidade de você estabelecer multa em cláusula com multa de ter relações sexuais, determinadas relações sexuais durante uma semana. Tem casais que fazem esse tipo de coisa. Então, é o Estado saindo um pouco da esfera privada, deixando que o casal tome as rédeas da sua vida. E puxando isso para o nosso tema aqui, a gente vê que a questão da guarda evoluiu muito. Né? Também vindo de uma sociedade que era patriarcal, em que a mulher era somente reprodutiva e não produtiva, passou a ser em que a guarda era sempre da mãe, unilateral, o pai era somente o provedor, e aí surgiu até então a guarda compartilhada, né? E que até hoje gera muita confusão. E aí teve algumas alterações, inicialmente ela não pegou, porque teve lá uma cláusula, por uma letra da lei, colocou na medida do possível, foi o suficiente para poder não colar. Dizer que era exceção. Dizer que era uma exceção. Dizer que precisava necessariamente haver um consenso entre as partes para que a guarda fosse compartilhada. Apesar de que hoje ainda de alguns juízes, algumas decisões, ainda a gente vê que nesse sentido, que eu particularmente entendo que não seria assim, mas alguns juízes ainda insistem em dizer que a guarda compartilhada é somente se houver acordo. Mas, enfim, queria que o doutor falasse um pouco da sua experiência em relação a essa questão de guarda compartilhada, o que o senhor pensa sobre a guarda compartilhada, porque, assim, pela letra da lei, por alguns doutrinadores, até pelo menos essa remessa de doutrinadores mais novos, eu gosto muito do professor Conrado Paulino, ele fala que a guarda compartilhada, ele usa até um termo que eu nem gosto muito, mas guarda compartilhada coativa, né? Ou seja, a gente sabe que é a regra, e ele usa isso como se fosse obrigatório, em qualquer casos. E aí a gente vê que nesses casos que agora da violência doméstica, a gente vê que nesses casos, seria cabível uma guarda compartilhada? Pois é. Esse tema da guarda compartilhada ele é bem tormentoso, né? Até pela falta de compreensão, né, das pessoas em geral, principalmente das partes envolvidas. Eu percebo que esse é um ponto muito sensível, né? O sujeito chega na audiência, tal, já carregado de informações que ele trouxe do Google, né? Ele tem um advogado, exatamente, ele tem um advogado que orienta tudo, que é o profissional técnico com conhecimento, etc. Mas ele vai no Google, assim como a gente vai lá, antes de ir no médico, a gente vai, né? Vai ver lá no Google qual é o remédio, o que acontece e tal. E aí, de repente, toca nessa questão, a guarda compartilhada. Aí ele fala, não, porque eu sei que a guarda compartilhada é a regra. E aí, como se
se não houvesse a guarda compartilhada, né, aquele pai ou aquela mãe estariam alijados completamente do controle, da tutela, dos interesses do filho ou da filha. E aí eu acho que é o primeiro ponto, né? Saber diferenciar o que é o exercício do poder familiar e o que é a guarda, unilateral ou compartilhada. Se o sujeito é pai, se aquela senhora é mãe, eles têm poder familiar, que na verdade não é um poder propriamente, é um dever. É um dever. Né? De zelar pelos interesses, proteger os filhos enquanto submetidos ao poder familiar, enquanto ainda incapazes pela idade. Enfim, isso é uma grande responsabilidade, é uma carga, né, de orientá-los moralmente, prover a subsistência, encaminhar para a educação, enfim, tudo, saúde, etc. Mas se o projeto de família não deu certo, se não vivem mais sob o mesmo teto, né, com quem os filhos ficarão no dia a dia? E aí surge a questão da guarda, né? Bom, pode morar com o pai, pode morar com a mãe, mas quem exerce esses poderes de decisão relativamente aos interesses dos filhos é o guardião. Eu precisei decidir em que escola vai estudar o meu filho, em qual médico que eu vou contratar e assim por diante, se vai encaminhar para o psicólogo, se não vai encaminhar para o psicólogo, enfim, diversas questões. Né? E aí o sujeito que vê que não tem a guarda, porque não foi compartilhada por qualquer razão, ele acha que ele não tem mais esse poder, o que é um equívoco. Porque, apesar de ele não ter, eventualmente, a guarda compartilhada ou unilateral, isso não quer dizer que ele não tem o poder familiar ainda. Eu costumo dizer o seguinte, por mais que pai e mãe não se deem bem, um tem que ter no outro o primeiro aliado na criação dos filhos. Não é? Se a mãe com quem o filho mora, por exemplo, eu estou falando de moradia, estou falando de guarda, se a mãe tem uma dificuldade e não tem uma rede de apoio com a vizinha, com a madrinha, com a mãe, com a avó da criança, etc., a quem ela vai recorrer? É óbvio que é o pai, porque está na lei, inclusive, ele é o pai, e vice-versa. Uhum. Então eles têm que ser aliados nisso. Eles têm que saber que exercem, sim, esse poder-dever familiar. Você pode dar o nome que quiser a essa guarda. Alternada, compartilhada, unilateral. Honestamente, acho que isso beira a uma discussão meramente semântica, com todo respeito. Sim. Porque, assim, entendo que esses poderes estão ligados, essas funções, essas responsabilidades estão ligadas ao poder familiar, que ambos têm, tendo ou não a guarda. É óbvio que o ideal é a guarda compartilhada. Tendo ou não entendimento entre eles, que ambos possam ter esse poder decisório em prol do melhor interesse dos filhos ainda sujeitos ao poder familiar. Isso é a guarda compartilhada, não é? Uhum. Mas, às vezes, uma questão semântica frustra um acordo, né? Quando a mãe faz questão da guarda unilateral, ou o pai faz questão da guarda unilateral e... Não, mas tem que ser compartilhada, etc. Aí você tem que parar e tentar explicar. Mas por que o senhor quer a guarda compartilhada? Por que o senhor não acha que a guarda unilateral é melhor? Até porque o senhor, por exemplo, mora numa cidade muito distante daqui. Provavelmente vai ser difícil o senhor exercer esses poderes decisórios na vida do seu filho, no dia a dia, etc. E tal. Não, porque no início do ano ela nunca me consulta, a mãe nunca me consulta a respeito da escola que vai ter que matricular o nosso filho, ainda que na rede pública ou na rede privada, não importa. Muito bem. Então, coloca isso no acordo, que o senhor será sempre necessariamente ouvido, ou vice-versa. Não é? A gente vai criando regras ali dentro. Exatamente, nós não podemos. O que eu quero dizer com tudo isso... compartilhada sem que ele saiba. Exatamente, sem aquele mito da expressão guarda compartilhada. Né? Enfim, e agora a gente tem de volta aí a discussão, quer dizer, uma marcha ré, uma pequena marcha ré na guarda compartilhada,
Porque agora nós temos mais uma causa que afasta a regra da guarda compartilhada, Que é a violência. que é, né, a violência doméstica. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa não propriamente pela situação de fato, mas como isso vai ser compreendido entre os operadores do direito. Não é? Porque, vejam, se a nova lei 14.713, se não me engano, que alterou o artigo 1584 do Código Civil, os parágrafos, né, o parágrafo 2º, se ela diz que a regra é a guarda compartilhada, vírgula, a não ser que um dos genitores não pretenda exercê-la, ou que haja violência doméstica ou familiar, e se... Ele fala em indícios, probabilidade de... Risco, probabilidade de risco. Isso. Algo assim muito vago. Subjetivo, né? Na verdade, eu acho que enfim. Até porque isso também foi refletido no Código de Processo Civil, né, a questão da audiência. Mas se a lei nova, isso está no papel, fala em violência doméstica e familiar, e se o conceito de violência doméstica e familiar ele é normativo, ele é técnico, e ele quer dizer uma situação em que um homem, por conta da diferença de gênero, pratica atos de violência contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, Que não é só a física. isso quer dizer que, segundo friamente o que está na nova lei, apenas a violência praticada pelo homem vai ser necessária e suficiente para afastar a guarda compartilhada. A violência eventualmente praticada pela mulher está fora. Então, por isso, eu acho que nós temos que ter muito cuidado na compreensão do novo texto normativo. Acho que o legislador disse menos do que quis dizer. Porque quando ele fala em guarda, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com o interesse do pai ou da mãe. É óbvio que ele tem que estar preocupado, em primeiro lugar, com o interesse da criança e do adolescente. Não é? Então, veja, pouco importa de quem tenha partido o ato de violência. Sim. Se do homem, que normalmente acontece, na maioria das vezes, quando há violência, e a gente sabe disso, isso é estatístico, enfim, lamentável, isso pode partir do homem, mas também pode partir da mulher. Não é? Então, nós temos que ver até que ponto, e esse é um grande desafio, ver até que ponto isso vai ser compreendido pelos tribunais, pelos advogados, pelos operadores do direito, não é? Eu tenho um palpite, uma intuição me diz, eu não li isso em lugar nenhum, mas eu tô abrindo meu coração aqui, eu acho assim que há pouco tempo atrás, quando houve a alteração da lei de alienação parental, houve um grande movimento organizado especialmente por mulheres, no sentido de dizer assim, olha, a lei de alienação parental, ela veio para prejudicar a situação da mulher. Por quê? Ela foi bem comemorada pelos homens. Sim, pelos pais. e há movimento no sentido da revogação da lei de alienação parental que não é repetida em quase nenhum lugar do mundo. Né? Que já causou eventos de suicídio de criança no México, enfim, e daí a revogação da lei no exterior, em alguns países, na Argentina, se não me engano. E a grande questão que se diz é a seguinte, não, a lei de alienação parental ela veio para servir como uma revanche do homem contra a mulher, não é? Porque o homem que não tem a guarda acaba alegando alienação parental para inverter a guarda, né? Ele se valeria disso, isso é um argumento, ele se valeria do texto legal, da alienação parental, da síndrome da alienação parental, que seria de existência científica duvidosa, enfim, não vamos entrar nessa área, porque não é alienação parental do que a gente está falando, mas é uma grande insatisfação por parte das mulheres. Eu tenho um palpite de que, como quase tudo no direito, naquele movimento pendular, né, em que o direito ora protege mais um lado, ora protege mais outro lado, que essa alteração do Código Civil recente
impedindo a guarda compartilhada na hipótese de violência doméstica e familiar? É para dar um contraponto. Exatamente. Com a Pode alienação ser. Pode ser. Pode ser. Pode não ter sido sequer a intenção, mas pode servir como um contraponto, como uma reação, para equilibrar essas situações. Eu não tinha Não é? pensado por esse lado, mas faz... Veja, eu assumo aqui que estou dizendo algo isso, recente ainda, né? Uma alteração Que essa é uma recente. percepção, mas assim, Mas faz sentido. não sei se os operadores do direito ao longo do tempo percebem, mas eu costumo usar o exemplo da locação predial urbana. A locação predial urbana é o típico exemplo de fato da vida econômica, que o direito, ora, protege de um jeito, ora tutela de outro. Né? Ao longo da minha vida de estudante de direito, que já tem mais de 30 e tantos anos, eu já vi inúmeras leis de locação predial urbana. Por quê? Porque o fenômeno da locação predial urbana ele muda do ponto de vista econômico ao longo do tempo. Então, ora tem mais demanda por imóveis urbanos, ora tem menos demanda por imóveis urbanos, ora tem mais garantia, menos garantia. É um fenômeno econômico, natural. E aí a legislação ela vai mudando ao longo do tempo para equilibrar essa situação. Né? Esse é um exemplo típico desse pêndulo que o direito acaba funcionando como se fosse. Né? Enfim, acho que o desafio vai ser grande de saber interpretar essa nova situação da guarda compartilhada na violência doméstica. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, que a guarda compartilhada ela nasce junto com a criança. Meu pensamento. A criança nasceu ontem, a guarda compartilhada Desde o início. já está ali. Quando ele vai para dentro do fórum, quando ele vai para a sala de audiência, ali tem que ser unilateral. Meu pensamento é esse. Porque eu acredito que se um casal não conseguiu entender isso, até mesmo por princípios, né, que o bem-estar da criança está totalmente ligado a eles terem um objetivo comum de buscar o que é melhor para o filho, e tiveram que subir a escadaria do fórum, é porque alguém ali está trazendo muito dano para aquela criança. E ali ela já tem que passar o ser unilateral. Entendeu? Então, eu entendo dessa forma. Por quê? A gente passa a ter que fazer dentro do fórum um papel educativo que não é nosso. Te explicar, fazer aquela monte de... então você faz isso, você vai... avisar para onde você vai transferir seu filho para a escola, você vai avisar aquelas coisas que são tão fúteis. Na verdade, muitos acordos você olha ali e fala, gente, isso é muita falta de bom senso. Tem que fazer isso daqui. Não sei, doutor Glademir, vários casos, já me deu essa impressão, eu já falei em casos concretos isso, ali na presença de todos. A gente fica ali um bom tempo elaborando as cláusulas de regime de convivência, etc. Aí, Natal, Ano Novo, não sei o quê, ali avisa, não sei o quê. A hora que aquilo está pronto, que a gente assina, que tem um acordo para ser cumprido, eu às vezes digo assim, agora os senhores peguem esse papel, dobrem e guardem no bolso. E esqueçam ele no bolso. E vivam a vida dos senhores. Né? E Exatamente. assim, se semana que vem não der para ficar com o pai, tentem chegar no entendimento. É o bom senso. Porque o tempo vai passar e essa criança precisa, ou esse adolescente precisam ter bons momentos de vida, sim. O dia que não tiver acordo, por qualquer razão, lembra do papel, pega ele do bolso e fala, vamos seguir o papel. Mas ele é secundário. Sim. O principal é o bom senso, como o senhor falou. Né? É o acordo, no dia a dia. Exatamente. E uma coisa que a gente observa, às vezes, né, é a utilização da criança para um atacar o outro. Né? E aí isso causa traumas psicológicos terríveis, né? Porque a criança passa a se sentir culpada. Né? Ela passa a dizer assim, a pensar assim, já que se trata de uma pessoa cuja personalidade está em formação. Né?
ela é incapaz de trair o pai, ela é incapaz de trair a mãe, Exatamente. é incapaz de reconhecer no pai uma conduta inadequada, é incapaz de reconhecer na mãe uma conduta inadequada. Logo, conclusão, quem é o culpado disso tudo? Ela. Sou eu, é a criança. E o casal fica assim gritando, porque eu sou o pai, outro, eu sou a mãe, entendeu? Medindo força entre eles e a criança ali naquele meio, para lá e para cá. Entendeu? A mãe pode ser péssima, mas para a criança é a mãe. Ele não consegue identificar valores. O cara pode ser um canalha, ter uma série de problemas, né? Ser um agressor, seja uma coisa, mas ele olha, ele é meu pai. Né? Então, quer dizer, chega a um determinado momento que quando sobe para o fórum, eu penso que, olha, se chegou aqui, não tem mais ter guarda compartilhada. O senhor sabe, doutor Vladimir, doutor Saulo, que agora na pandemia, isso aconteceu, eu vi em alguns casos, a questão da vacinação contra a Covid, né? Isso foi uma luta. E aí havia... Pegou algum processo? Sim. De divergência entre os pais. Um pai queria vacinar, o outro não queria vacinar. Um bolsonarista. Bom, não sei, não importa. E aí, assim, chegando nesse ponto de o juiz ter que decidir, né? Se ia vacinar ou não ia vacinar a criança. Eu não peguei um caso assim, e aí? Eu peguei consulta sobre isso. Aí, assim, eu vi um caso em que havia relatórios médicos que indicavam que para aquela criança não havia um risco desmedido se houvesse vacinação, né? Porque ele tinha outro tipo de... E eu não sou médico para discutir isso. Sim. Se o médico afirmava, e eu não posso duvidar do médico, desconfiar do médico a prioristicamente, e não havia nenhum contraponto técnico, né? Então, evidente que o melhor interesse da criança, naquele caso, colocando na balança, era não vacinar. Sim. Agora, o natural, me parecia, se a Organização Mundial de Saúde recomendava a vacinação, se o governo, se o SUS, né, aliás, todos nós conhecemos o SUS por conta da vacinação da Covid, né? Recomendava a vacinação, o natural era que se vacinasse, ainda que não estivesse no programa oficial de vacinação ainda, né, na época. Mas tem essas questões, né, como é que você vai decidir isso? São divergências que, se o bom senso dos pais não foi suficiente para resolver, tem que entregar na mão de uma terceira pessoa. O juiz está aí exatamente para isso. Né? Exatamente. E, enfim. Então, falando que o doutor, pegando o gancho que o doutor falou, eu sou um defensor da guarda compartilhada. Eu sempre procuro ir por essa área, porque eu acho que, até por experiência própria, eu acho que para a criança não é nada melhor. A criança vê que tanto o pai quanto a mãe estão participando efetivamente da vida dela, seja na decisão de uma escola. Mas o que eu vejo é que muitos pais, e aí orientados às vezes pelo Google, batem no peito que querem a guarda compartilhada, porque acreditam que com a guarda compartilhada eles estariam isentos do pagamento de pensão. Então criaram essa fake news na cabeça, e defendem isso, não, porque eu quero a guarda compartilhada e eu quero que fique 15 dias comigo e 15 dias com a mãe, não vou precisar pagar pensão por conta disso. E aí, contextualizando essa situação, até para quem está nos assistindo e que sempre teve dúvidas acerca desses conceitos que para a gente são primários, é importante a gente tentar fazer essa diferenciação do que o doutor falou, do poder familiar, da guarda que pode ser unilateral ou compartilhada, e desse regime de convivência, que antigamente chamava-se de visitação. O fato do pai ou da mãe ter guarda unilateral ou compartilhada não afasta deles o que a gente chama do poder familiar, que alguns chamam de autoridade parental, função parental, que esses direitos e deveres e obrigações que é oriundo do pai e da mãe. Antigo pátrio-poder. Antigo pátrio-poder, exatamente. O poder familiar, que também já está ultrapassado, seria autoridade parental, função parental. Então, a guarda seria apenas um dos atributos desse poder familiar, dessa autoridade parental. Então, seja ela compartilhada, o que seria então essa guarda? Essa gestão da vida do filho. Se for unilateral, o pai ou a mãe vai gerir, vai tomar essas decisões relevantes e importantes de forma unilateral, sozinho. E a compartilhada vai ser essa cogestão de
de decisões, as decisões serão tomadas em conjunto. Independente da guarda, vai ter que ser fixado o que nós chamamos do regime de convivência, que é essa visitação. E às vezes alguns confundem, 15 dias, então é a guarda, 15 dias. O regime de convivência, o importante, eu sempre falo isso para os clientes, que vocês construam essa convivência pensando sempre no interesse da criança, porque é ele que tem que... O direito é dele conviver, tanto com o pai quanto com a mãe. E que vocês construam isso conforme a realidade de vocês. Não adianta você, mas porque eu quero dia tal, a mãe e o pai quer dia tal, porque vocês vão terceirizar isso, e aí aqui volta aquilo que o doutor falou, se você, a partir do momento em que você está ali buscando um regime, uma regulamentação do regime de convivência, certamente ambas as partes já estão perdendo. Se você busca o judiciário para fazer isso, vocês já estão perdendo. Porque eu entendo que quando há o fim da conjugalidade, quando há um casamento, a guarda é compartilhada. Você não se discute, a gente tem guarda. As decisões são tomadas em conjunto. Então, se você separa, se há ali o fim da conjugalidade, naturalmente, é aquilo que o doutor falou, a guarda é compartilhada. Não precisa você ir até o judiciário para que isso seja regulamentado. Você vai ao judiciário para regulamentar quando começa a haver os conflitos. Entendi. E aí, aí sim, que aí vai ser discutido se a questão, se o pai tem aptidão ou se deseja, de fato, continuar exercendo aquela guarda compartilhada. E aí, agora entrando na questão do fato novo, da questão da alteração legislativa, fazendo um contraponto que o doutor disse, eu... Pela ainda de forma preliminar, a leitura e alguns artigos que eu li sobre essa alteração, no meu entendimento é que esse termo, quando fala violência doméstica e familiar, é no sentido amplo. No sentido amplo. Até porque seria contraditório a gente em alguns outros pontos. Né, o direito das famílias está caminhando em reconhecer um casamento homoafetivo, a violência, a Lei Maria da Penha, ela protege, né, também casais homoafetivos. Por que então não, aqui nessa alteração, por que não estaria também incluído um casal de duas mulheres, ou, né, 2 homens, enfim. Eu entendo que acho que a proposta seria um pouco mais ampla. Mas, não querer usar a violência doméstica familiar nos termos da Lei Maria da Penha. Exatamente, mas da diferença de gênero. Até porque, se eu não me engano, o que visa proteger mais é a criança. Sim. Né? Tanto que a alteração foi promovida lá na parte que fala de criança, se eu não me engano. Então, a violência pode ser praticada contra a criança. Sim, aliás, principalmente contra a criança. O objetivo é esse. Até porque, assim, pode ter sido cometida contra a mulher física, mas de forma indireta, aquela criança certamente sofreu uma violência psicológica. E aí que entra a questão se você vai obstar a guarda compartilhada, em alguns casos, talvez até o regime de convivência, talvez seria, dependendo do tipo de violência, seria o caso do juiz analisar uma convivência assistida, e aí o juiz vai ter que fazer uma ponderação, né? O direito fundamental de convivência com o pai e a segurança daquela criança. Então aí que entra a alteração legislativa que alterou o artigo lá do CPC. Se eu não me engano, o juiz, na audiência de conciliação ou mediação, vai ter que ser presidido pelo juiz, e ele vai questionar ao Ministério Público e às partes se há indícios de violência doméstica. E as partes terão 5 dias para apresentar provas. E aí, entrando nessa parte técnica, eu queria que o doutor falasse o que o senhor entende sobre isso, porque eu entendo que nesse momento o juiz vai ter que fazer uma tutela provisória ali, uma tutela de urgência, né? Se ele vai... Depois desses 5 dias, dependendo das provas, ele vai fixar ali uma guarda unilateral, de forma provisória, um regime de convivência, dependendo do tipo de violência que for provada, uma convivência assistida para assegurar a segurança da criança, e durante a instrução probatória, se caso aquilo se comprove, de fato, afastar de vez a guarda compartilhada. Eu não sei se a intenção do legislador foi evitar conflitos na audiência de conciliação ou na audiência de mediação, na sessão de mediação, em que as partes, se presume, estejam juntas ali, ou se a intenção do legislador, ao alterar o Código de Processo Civil, lá no artigo 699, foi de tutelar a situação como um todo, não é? Acho estranho o legislador ter dito assim, antes da audiência de conciliação, aí, se for
para proteger apenas as partes na audiência de conciliação, simplesmente ele vai justificar, olha, não vai ter audiência de conciliação porque as partes não podem se aproximar. Agora, se o objetivo for além disso, for proteger efetivamente no curso do processo, todo o processo e até o final, aí talvez se justifique a concessão de uma tutela de urgência, de privação do contato com o filho, não aproximação da mãe, enfim. Doutor Saulo, se me permite, fazendo uma réplica, um contraponto, e sem que isso signifique uma discordância, eu fico imaginando a seguinte situação. Imagine um pai que tenha tido a infelicidade de ter praticado um ato de violência contra a mãe do seu filho. Ele não vai deixar de ser responsabilizado por isso. Ele vai ter que assumir as consequências desse ato. Mas que esse ato tenha sido isolado. Que esse ato tenha sido isolado. O que pode acontecer? Todos nós somos humanos. Assumimos as consequências, mas isso pode acontecer. Um empurrão, uma palavra mais dura, enfim, um constrangimento em excesso, mas que tenha sido isolado e que isso não tenha concretamente refletido na vida do filho, né? E, por conta disso, ele tenha sido instado a não se aproximar da mãe do seu filho. Se ele se aproximar da mãe do seu filho para exercer o direito à convivência com o seu filho, olha que interessante, ele não terá direito à guarda compartilhada por exercer um direito. Porque a lei agora diz isso. Descumprir medida protetiva também é um ato de violência doméstica familiar contra a mulher. Um crime autônomo, inclusive. Um crime autônomo, mas é. Então, assim, ele vai exercer um direito de ter contato com seu filho que não tem nada a ver nessa hipótese que eu estou imaginando. Não tem nada a ver com a violência praticada, né? Ao exercer esse direito, ele vai se ver privado da convivência, da guarda compartilhada. Então, é isso que eu digo. Não podemos, creio eu, e foi isso que o Dr. Saulo quis dizer quando creio também, quando falou que a gente não pode tomar a ferro e fogo esse conceito de violência doméstica e familiar. Sim. Da nova redação do artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, nós temos que entender isso de forma mais ampla, não é? Mais flexível. Sim, sim. Porque o importante aí é proteger a criança. O que é que essa violência doméstica e familiar tem a ver com a criança? Se tiver a ver com a criança, se prejudicar a criança, não necessariamente que a criança seja vítima. Às vezes ela presenciou um ato de violência, um ato de conturbação, uma disfuncionalidade familiar, parental ali impressionante, costumeira, crônica. É lógico. Aí é caso de intervenção. E outro ponto. O artigo 1586 do Código Civil já dizia, genericamente, que qualquer outro fato grave também afastaria a guarda compartilhada. Dizia e diz ainda. Então, assim, eu me questiono, será que essa cláusula do artigo 1586 já não seria suficiente? Já bastaria, né? Não é? Daí a gente para que essa complicação? A gente traz novamente aquele argumento que o doutor utilizou. Será que isso aí não seria um equilibrar a questão da alienação parental? Eu não duvido da boa intenção do legislador. Isso foi uma busca até, um clamor da sociedade em função da crescente da violência doméstica, né? Sim. Então, isso... acho que foi uma resposta. Acho que o legislador precisava dar uma resposta mais específica, talvez. E doutor Saulo, o que eu tenho percebido, às vezes, é o seguinte, essa questão da diferença de gênero e da necessidade, da igualdade de gênero, ela tem que ser muito percebida por todos que estão envolvidos, pelos operadores do direito. Já participei de diversas audiências em que eu tive a nítida impressão de que a mulher ali estava se sentindo oprimida. Porque, às vezes, a sala de audiência é um ambiente majoritariamente masculino, né? E ali, naquela discussão, no calor do debate, dos desabafos e etc., o homem começa a colocar o dedo na cara da mulher e dizendo, você é culpada por isso, por aquilo, porque você me traiu, porque você não trabalhava, porque você fazia isso, você fazia aquilo. E a mulher acuada, se sentindo desprestigiada, se sentindo culpada,
por estar representando o seu filho numa ação de alimentos. Quer dizer, ela é culpada por estar representando seu filho no exercício de um direito. E detalhe. Ela que tem o poder familiar. E detalhe. E nessa hora, doutor Vladimir, eu não tenho dúvida, sempre que eu busco deixar claro para contribuir para esse equilíbrio, a senhora não precisa se sentir culpada de nada. A senhora está aqui representando os interesses do seu filho. Né? E isso é muito importante que se perceba também. Essa opressão que às vezes acontece. E detalhe, muitas mães, na hora de fazer um acordo de pensão, acaba fazendo menor porque ela está se sentindo tão constrangida na audiência que ela quer sair embora dali. Ela quer ir embora dali. Mas é quanto que ele quer dar? É 300? Deixa, doutor. Acaba logo com isso, eu não aguento mais isso daqui. E cada caso é um caso, né? Não estamos generalizando. Sim. Mas e o negócio é tão sério, não sei se todo mundo aí já percebeu, qual foi o tema da redação do Enem, do último Enem? Sim, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, até minha filha fez a prova e tal, eu virei e falei, e aí, filha, percebeu alguma coisa a ver com o trabalho que eu faço e tal? Né? Falando da jornada de trabalho da mulher, que ao lado dos cuidados que ela quase sempre exerce exclusivamente com relação ao filho, a impede de ter mais renda, de produzir mais renda, de evoluir profissionalmente, de evoluir existencialmente, né? E a gente tem que... Até isso é relevante até na hora de fixar a pensão alimentícia. Eu já defendo essa tese. Nas minhas petições de alimentos, eu já coloco isso já há tempo. Mas quando o judiciário tem aquela tabelinha de 10%, 15%... eu não dou mais do que tantos por cento. Entendeu? Doutor, às vezes um juiz fala assim, doutor, norma aqui é 30% no máximo. Aquilo dali é uma facada no coração do advogado. Já que você falou isso, doutor, permita. O que me incomoda mais do que isso, e olha que eu sou pró-acordo, é tentar fazer acordo a todo custo. Sim. Né? E isso... E eu me senti, e aí puxando o que o doutor falou em relação a essa questão de gênero, numa dessas audiências, eu solicitei que fosse aplicado o protocolo do CNJ para julgamento por questões de gênero. E o juiz, não, mas isso aqui a gente não aplica não. É verdade. Assim, não, isso aqui a gente não aplica não. E continuou. Não, mas tá ótimo esse valor, que aqui eu não vou dar mais do que isso. Rapaz, aquilo, você pensa assim, poxa, nós que estudamos, né? E busco para a gente dar sempre o melhor para o nosso cliente e vai para a audiência preparado para falar, para argumentar, para debater e ouve isso joga um balde de água fria porque a gente vê que a cliente sai dali dessa mesma forma, oprimida. Não, vou aceitar. Doutor, aceita, tá bom. Ela falando para eu aceitar. Eu falei, não, mas você tem direito a mais. E nesse dia específico, o genitor saiu, foi o dia que o cara quis me agredir, o genitor saiu rindo da audiência, chamou o advogado dele para tomar um café e gastar dinheiro. Então, assim, você tem que ter um sangue de barata no momento desse. E essas questões são extremamente complicadas e demandam muito bom senso de todo mundo que está envolvido. Enfim, eu fico a imaginar assim, essas situações de a mãe se sentir mesmo oprimida, ou às vezes do pai também, com a melhor das intenções. Só quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo? Revisão de alimentos. Né? Revisão de alimentos. É o caso clássico de livro. Né? Então, os alimentos estão sujeitos, o valor dos alimentos da pensão alimentícia está sujeito à cláusula rebus sic stantibus. Então, se tiver alguma alteração na situação de fato, pode alterar os alimentos. Beleza. Aí o pai, o alimentante, pai ou mãe, mas geralmente o pai, entra com a ação de revisão de alimentos para diminuir o valor da pensão alimentícia. Sob que argumento? Porque ele teve mais filhos. Ele teve outros filhos. Esse é o caso clássico, é o argumento clássico, é típico de livro, de doutrina e etc. Muito bem. Quando isso é colocado, eu sempre pergunto para a mãe, a senhora tem outros filhos também? Porque eu penso que o vento que venta lá, venta cá também. Exatamente. Se ele teve mais ônus
o alimentante teve mais ônus com mais filhos. Exatamente. E se a mãe, será que ela não teve outros filhos também que aumentaram os ônus dela para manter a subsistência da criança daquele processo? Porque só se pergunta para o pai, para o demandante, para o autor da ação revisional de alimentos para diminuir os alimentos, né? E às vezes a gente não pergunta para a mãe. E vai ver, a mãe tem mais 5 filhos, né? E ele estava querendo diminuir porque teve mais um. Sim. E qual é o problema? Não é de ela ter tido outros 5 filhos. Ela está vivendo a vida dela, ela está sendo feliz, reconstruindo a sua vida afetiva, enfim. Não há, assim como ele também. Isso vai refletir na hora da fixação da pensão alimentícia? Vai diminuir, vai aumentar, mas vamos levar em consideração a situação de todos. E isso vale reciprocamente, não é? Tem aquele, na questão do regime de convivência, né? Tem aquele caso do pai que... né, o pai de fim de semana, né? Que faz a convivência no fim de semana. E aí, eventualmente, alguém pode dizer assim, não, mas para não ficar muito distante o seu contato com o seu filho, vamos colocar aí uma cláusula de que o senhor tem um contato no meio da semana com a criança e tal. Aí o sujeito já afasta da cadeira, já fala assim, não dá, não posso, tal, não sei o quê. E a mãe incentivando, não, eu concordo, coloca aí uma cláusula de meio de semana, que o senhor tem um pernoite, que o pai tem um pernoite com a criança. E aí eu me coloco a pensar, isso devia ser obrigatório, na medida em que seja possível na prática, concretamente, porque às vezes o pai trabalha embarcado, sei lá, não tem jeito. Porque assim, o pai não tem que só ser o pai do lazer, né? Ele tem que ser o pai também que vê a atuação da criança na escola, como é que está o rendimento na escola, está escovando o dente, não está escovando o dente, está tomando banho, não está tomando banho, está com o uniforme escolar direitinho, arrumou a mochila, não arrumou, né? Meu filho, minha filha, o que você estudou hoje, o que você não estudou, quem são seus amigos, quem não são seus amigos, né? O adolescente principalmente, o que você está vendo aí na rede social, na internet, e não só aquele pai ou mãe, enfim, de momentos alegres, leves. A parte boa, né? Não é? E aí o que acontece? Não, Às vezes tem pais eles fazem a guarda compartilhada. Com o filho, né? Ele quer fazer aquela visita de médico, vou lá, vamos ali comigo. E tem o outro lado também, né? Tem o contraponto da mãe que, né, que não quer ceder a possibilidade de o pai ter mais presença. E aí vamos abstrair a história da guarda compartilhada, da guarda alternada, da guarda unilateral, que seja, mora com a mãe, mora com o pai, mas o outro, com quem a criança não mora eventualmente, que tenha ampliado o regime de convivência, na medida do possível. E às vezes a mãe não quer. Geralmente mãe de um filho, de filho único, de filho pequeno, né? Ah, mas meu filho tem febre. Que bom, é sinal de que o organismo do seu filho está reagindo a uma, né? E aí, quando ele tiver febre, minha senhora, o pai, que não é o cara lá da esquina, ele vai saber medicar o seu filho. Vai levar no médico. Né? Isso, se a senhora não concorda com isso, isso é um outro problema, né? Muito. Mas, às vezes, não pode porque ele leva meu filho à igreja e eu não concordo que ele vá à igreja ou vice-versa. Meu Deus. Ou não concordo esse é o que fenômeno. Meu filho vê a atual mulher dele. Sim. Né? Mas é porque eu não conheço a atual mulher dele. Peraí, mas a senhora tem algum elemento concreto que diga que ela é maléfica ao seu filho, à sua filha? Né? E aí esse trabalho de convencimento é complicado e a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade de compreender o que se passa na cabeça das pessoas, que são pessoas como nós, como todos nós. Somos humanos, somos assim. Não é? Enfim, a gente está o amadurecimento nosso ao longo da vida evolui. Eu sou um pai diferente, porque os meus filhos moram comigo, né? A mãe deles mora em Macaé. E no início, né, para você ver, teve um período que não aceitava a minha visitação. Eu não poderia trazer para cá para passar o final de semana. Eu só podia ver lá em Macaé, naqueles minutos lá e pronto, acabou. Aí eu ficava pensando, gente, eu consigo uma decisão judicial tão fácil em relação a isso.
mas vai ser tão desagradável, tão deselegante. Então eu preferi ir levando aquela situação e convencendo aos poucos, né? Para poder, em respeito a meus filhos, porque você imagina, às vezes você tem uma decisão, não, nem com o joelho, você já pensou você com a viatura da polícia militar passa aos filhos? Com o oficial de justiça? Olha a situação. Então eu já pensava, então eu tive toda aquela paciência. Né? E hoje em dia meus filhos escolheram morar comigo. Né? E agora eu fico com eles assim, olha, tem que passar final de semana com a mãe. Tem que passar o Natal comigo, o outro com ela, então ano novo lá, entendeu? Então eu fico... Por quê? É saudável. Sim. E aí, doutor Gleidemir, no exercício do poder familiar, não estou dizendo que é o caso do senhor, mas imaginando uma situação como essa, tem aquele pai ou aquela mãe que diz assim, não, mas eu não me oponho a que o meu filho vá com o pai ou com a mãe, mas ele não quer. Ele não quer. Não. Calma, está faltando um passo. Não adianta não se opor. A obrigação, o dever de quem é pai, de quem é mãe, é incentivar. Não é dizer assim, não, eu não tenho nada contra, mas ele não quer. Não, quer sim. Ah, mas ele vai chorar. O pai está fazendo mal? A senhora, existe algum elemento concreto? Ou a mãe está fazendo mal? Não. Esse choro, logo, logo, vai se transformar em alegria. Sim, é a questão de adaptação. Assim como na devolução da criança, vai ter choro também. Também, exatamente. Né? Então, assim, lógico, existem casos e casos, mas são situações que têm que ser muito bem ponderadas. E convencer as pessoas disso, respeitando o entendimento de cada um, a liberdade de cada um, esse é o grande desafio. Né? Doutor, eu acho que a nossa preocupação do tempo, bate-papo, o assunto rendeu. Eu falei que é um assunto que é instigante e, assim, eu particularmente tenho um grande apreço pelo direito das famílias. Sou realmente encantado, gosto de atuar nessa área e o assunto você vai puxando, vai se a gente deixar, vai crescendo, a gente vai continuar aqui falando por muito tempo. Mas só para fechar esse bate-papo aí, a nossa expectativa, a minha expectativa em relação a essa alteração legislativa em especial, é algo que a gente precisa analisar de fato caso a caso e com certa ponderação em relação a essas alterações, né, especificamente. Porque na semana logo que foi aprovada a lei, eu recebi uma ligação e daí a gente vai ver a preocupação que a gente tem que ter com essas alterações de uma cliente. Doutor, eu vi no Google que foi alterada a lei, vi um advogado lá de não sei de onde falando na internet e eu tenho aqui algumas mensagens do meu telefone, do meu antigo marido, de que ele me xingava disso, daquilo, daqui, e que eu já conferi com alguém aqui que isso pode ser injúria e eu acho que eu consigo uma medida protetiva. O senhor consegue colocar isso lá no processo para a gente impedir a guarda compartilhada? Eu falei, olha, você está vendo aí, às vezes isso a gente vai ter que lidar muito com esse tipo de situação, de às vezes como ocorre na alienação parental, né? Às vezes alienações parentais inventadas, acredito que isso vai ocorrer muito também, de violências domésticas produzidas. Infelizmente, com o único né? objetivo de afastar a guarda e de afastar o convívio de um pai e que, de certa forma, no final vai virar uma alienação parental. Mas já é um problema, doutor Saulo. Se, assim, eu não atuo nessa área, mas quando o juiz lá da violência doméstica familiar, com competência para isso, seja onde for, defere uma medida protetiva de afastamento do homem, da mulher, etc., ele tem que, imagino eu, pensar também na questão do contato com os filhos. Até que ponto esse afastamento da mulher, do homem, da mulher, implica em afastamento também das crianças, ou dos adolescentes, dos filhos em geral, né? Porque o sujeito, às vezes a gente vê, né? O sujeito fala assim, olha, eu não posso visitar porque eu tenho uma medida protetiva, eu tenho que me afastar. Caramba, mas o STJ já decidiu, se não me engano, recentemente, que se não houver dolo de descumprimento da medida protetiva, não caracteriza o crime de descumprimento da medida protetiva. Sim. E se o sujeito se aproxima apenas e tão somente para conviver com seu filho, porque é um direito do filho, estaria ele descumprindo a medida protetiva? É algo que nós temos que pensar. Sim. Né? Porque
né? Os protagonistas não são o pai e a mãe, e sim os filhos. Né? Bem, doutor, estou aqui para lhe agradecer muito pela sua agenda, como é lotada, para poder ter tirado um dia para vir conosco. Já tinha recebido meu convite antes. Lógico, né? lógico. Então, espero poder contar contigo mais uma vez, a todo mundo que está aqui nos assistindo agora. Eu acho que é importante, né, esse tipo de debate, esse tipo de conversa, para a gente poder estar esclarecendo ainda mais a população da importância de uma convivência que possa se levar em consideração o que é o melhor para a criança. Esse é o grande objetivo nosso que estou operando no direito. Então, eu queria lhe agradecer pela sua participação, por você poder estar deixando para a gente aí uma mensagem para todo mundo, fazendo uma síntese aí sobre tudo que aconteceu. É isso, eu quero também agradecer a sua presença, ter abrilhantado aqui o nosso bate-papo. Tenho certeza que foi de grande relevância a nossa conversa para todo mundo que está aí nos assistindo. Já deixar desde já um convite para outros encontros, porque nós vimos aqui que o papo fluiu. E um detalhe, ele queria inclusive falar sobre corrida. Você sabe que ele é corredor. É, atleta? Se você me chama de atleta e corredor, porque você não viu ele correndo. Cara, o Saulo me deixa triste. Não. Eu tô proibido de ver o story de Saulo de manhã, porque dali me Como é que você não viu o dele, então? É mesmo? Não, mas ele é corredor. Isso é coisa de corredor. Não, nem tanto quanto o Dr. Saulo. Então, desde já, agradecer muito pela sua presença. Foi um bate-papo, foi muito legal. E deixar aí uma mensagem pra gente aí. Tá bom, eu queria também agradecer a paciência de todos, o convite. Não sei se merecia, mas enfim, assim que fui convidado, aceitei de pronto. E fico muito satisfeito porque é o seguinte, eu cheguei aqui com algumas ideias, né? E graças ao nosso diálogo, ao nosso debate, eu estou saindo enriquecido com muito mais ideias. Né? E esse acho que é o que vale a pena no contraponto. Sim, né? Verdade. A gente sai sempre, sem dúvida nenhuma, do diálogo, a gente sai enriquecido. Exatamente, o diálogo é importante, né? O debate. E a gente aprende cada vez mais. Né? E assim, eu acho que quem é operador do direito tem que estar com a cabeça sempre aberta. Né? Porque os fatos da vida vão evoluindo e a forma de entender o direito também, e para o exercício profissional de todos, eu acho que isso é muito importante. Não há verdades absolutas, muito embora nós possamos e devamos defender alguns princípios, né? Mas essa dialética é fundamental. Bem, pessoal, você que está em casa, pedir para você estar curtindo o canal, ajudando no nosso crescimento, compartilhando com seus amigos, mandando mensagens, dando sugestões de alguns programas, de algumas coisas que a gente pode estar trazendo para vocês. Desejando para vocês aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver vendo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Abraço. Valeu.